eu realmente gostaria de convidar vocês também para fazer essa reflexão. Eu acho que a gente não pode começar aí 5 sem olhar para trás e ver o que vocês fizeram. Pode ser na vida toda, pode ser na vida toda, pode ser na pessoal, na profissional, na de concurseiro, enfim, né? Mas que vocês façam isso aí para começar um novo ciclo, para começar um novo ano ali realmente renovados, porque 5 tem muito trabalho, gente. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter muitas oportunidades. Eu acho que todo mundo que está aqui vai ter concurso em 5 para fazer e para se dedicar. Então, comecem aí renovados para dar tudo de si nesse ano de 5 e realmente conquistarem a aprovação de vocês.